eu saí disso pra isso. Como? Vou te contar agora como é que eu fiz a minha transição. Eu sou professora de cabeleireiro, né? Fui cabeleireira, sou cabeleireira, vai fazer 40 anos. Quem não viu meu vídeo de apresentação do canal, que veja, né? Você vai entender um pouquinho da minha história. Mas eu sou Valéria Soares de Oliveira, Valéria Oliveira, repaginando o canal. E a primeira história que eu quero contar é a minha, né? Como eu consegui. Eu tinha meu cabelo uma hora curtinho, outra hora grande, meu cabelo sempre foi muito cacheadinho, enroladinho, e eu coloria ele de vermelho, adorava meus cachos vermelhos. Eu pintava meu cabelo, eu mudava de cor, cortava meu cabelo toda hora, não tinha estresse, porque eu cortava bem, cortava nunca batida, fazia Chanel de bico, um lado maior, um lado menor, enfim, toda hora eu tava com uma cara diferente. Eu sempre gostei muito disso. Mas chegou uma hora que eu fui para a sala de aula, então a correria era intensa. Eu dava aula em muitos lugares, né? Eu dava aula em vários bairros no mesmo dia, então era uma correria louca, que eu amava, sinto muita saudade. E eu não tinha muito tempo. Quando eu estava em casa aos domingos, eu precisava descansar, né, gente? Porque quem é que aguenta? Segunda-feira ela estava lá de novo. Mas eu precisava pintar o meu cabelo. Eu não podia ir para uma sala de aula ensinar beleza com a minha raiz branca. E aí eu comecei a observar que aquilo estava tomando uma intensidade além do suportável. Eu tinha que pintar meu cabelo toda semana. Eu só pintava aqui, ó. Passava a coloraçãozinha aqui, o cabelo nessa época já estava um pouquinho maior, né? Acho que estava grande igual tá agora. Mas eu pintava ele de vermelho, vermelhão mesmo. Só que chegou um momento, meu cabelo estava rosa. Falei, gente, o que é isso? Eu boto coloração e eu nunca gostei muito de botar coloração, água oxigenada, blá, 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 não. Eu usava muito tonalizantes bons, claro, que faziam um efeito. Meu cabelo estava a coisa mais linda, estava assim, ó. Mas eu tava com aquele rosa. E aquilo começou a me incomodar. Vira na volta, os meus alunos falavam pra mim, professora, você tá cabelo branco. Professora, você tá cabelo rosa. E eu olhando aquilo, eu falei, gente, o que é isso? Eu não sabia que eu tinha o cabelo branco, eu não sabia que estava tudo branco. Sabia que estava embranquecendo, né? Mas eu não sabia que estava tudo branco. E aí, quando chegou na pandemia, eu não acreditei na pandemia, quando falaram, vai fechar tudo. Eu falei, eu nunca acredito no que é ruim, não, sabe, gente? Eu tenho isso de bom, de ruim, sei lá. Falou que é muito ruim, eu esperar pra ver se é mesmo. Não gosto muito de aquilo. Me desesperar. Não é muito a minha praia, não. Porque é tanta gente maldosa, né, dando aspa aqui no vídeo, tanta gente maldosa disseminando energia ruim, que não sou eu que vou absorver, tá? A gente aqui no canal vai até falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem que filtrar. Mas, enfim, aconteceu a tal da pandemia, e quando eu observei que realmente eu não ia voltar a dar aula tão cedo, e foram 2 anos praticamente fechado, falaram para mim no primeiro momento, falaram que eram 15 dias, depois o negócio ficou para 2 anos. Eu falei, quer saber, a hora é agora. Não estava a fim de cortar cabelo, tinha que estar indo comprar coloração, e tinha que estar fazendo, e não sei mais o que, e era um processo. Eu falei, quer saber, um dia eu vi um vídeo de uma moça, que eu não sei o nome, é uma americana, o cabelo dela, a coisa mais linda do mundo, todo enroladinho, branco. Eu falei, gostei. E acho que foi até minha sobrinha que me mandou a foto dela. Eu falei, agora, cortei o cabelo todo, assim. E aí, depois eu comecei a deixar ele crescer, sem coloração. Porque meu cabelo era grande, era bonito, tratado, né? Mas eu sempre usei cabelo curto, não tinha problema de cortar cabelo curto. Só que eu não cortei ele curto o suficiente para tirar toda a coloração. Não dava ainda, porque o cabelo ia ficar no osso. Eu ia ter que passar máquina igual aqui. E eu não queria isso. Como eu estava dentro de casa, embora eu nunca fui de me arrumar porque um fulano vai olhar, não. Eu gosto do que eu vejo no meu espelho, né? Inclusive essa frase aqui no canal você vai ouvir toda hora. Mulher tem que olhar no espelho e gostar do que vê, tá? É para isso que a gente tá aqui. Então, eu fiquei meio assim, porque o cabelo ficou 2 cores. Eu falei, meu Deus, um pedaço meio escuro, porque você pode observar, minha frente é branca, mas o resto ainda é bem grisalho. E ainda tinha um restinho de tinta. E eu fiquei naquela situação, mas eu falei, vou aguentar. E eu fui aguentando, eu fui tirando, eu fui cortando. Acabou a bendita da pandemia, eu ainda estava com o cabelo muito curto, assim. E tive que voltar a trabalhar. Como que volta a trabalhar com esse cabelo discutido? Foi um processo, foi doído. E aí eu já estava até trabalhando com outra situação, e eu tinha muitas reuniões, eu estava no meio de muitas mulheres, mas eu falei, não vou pintar. E as pessoas, você tem que ter esse cabelo, você tem que ter porque ele era muito bem tratado, por isso que eu aguentei, mas ele estava tonalizante para não ficar amarelo, mas mesmo assim ele estava muito amarelo ainda. E eu fui cortando, 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 eu sei que eu sonhava em pegar o meu cabelo e prender, todo dia eu passava a mão nele pequenininho,
fazer o rabinho, e ó, agora ele tá desse tamanhão, bem grandão, e eu morrendo de pena de cortar, porque eu não vejo por que cortar, mas também não gosto muito dele muito grande não, embora eu esteja gostando dele assim, mas eu sinto muito calor, só vive preso, então eu não vejo muito sentido ele estar comprido desse jeito. Mas, por enquanto, ele vai ficar assim, né? Eu não vou cortar não. Mas então o meu processo de transição foi esse, foi doído. E hoje, todo mundo geral olha pra mim e fala assim, nossa, seu cabelo é lindo, nossa, que cabelo bonito, o que você faz? Outro dia ele chegou aqui, uma vez que já não me vê há muito tempo, ele tomou aqui e falou pra mim, pensei que você tivesse de aplique. Eu falei, não, não é aplique. E eu tava até com ele preso. Agora ele tá natural. A única coisa que eu faço, de verdade, é um matizador pra não deixar essa parte branca ficar muito branca. Aí eu já coloco nele todo mesmo e tá tudo bem. Porque ele trata, né, esse produto que eu uso, ele trata. Então ele deixa o cabelo hidratado e tal, não sei o quê. Que eu amo tratar cabelo, gente, o meu e o teu. Vou te dar muitas dicas aqui de como tratar, de como ficar com o cabelo bonito. Eu sempre falo, química só em última instância. A gente só faz química quando tem mais jeito. Porque um cabelo tratado, ele não precisa de muita química. E quando você põe a química, ele responde com uma maravilha. Então você não precisa estar química, relaxante, progressiva, não sei lá mais o que. Não precisa. Você pode muito bem cuidar do seu cabelo. Eu sei que tem gente que tem cabelo bem crespo e não gosta, prefere ele alisado. Mas se você tratar muito, essa química que você fizer vai durar muito mais. Certamente, eu tenho certeza que eu estou te falando porque eu trabalho com cabelo a minha vida inteira. Uma coisa que eu vou te falar, escreve, bota na tua cabeça. Cabelo branco não é relaxamento. Eu tenho escutado isso horrores. Primeiro você tem que querer assumir de fato. Porque as pessoas não estão preparadas para te ver de cabelo branco, tá? Ninguém tá. A maioria das pessoas não estão. E às vezes, de repente, nem você está. Você às vezes pode até achar lindo na cabeça dos outros, pode achar bonito, queria muito, não aguento mais colorir, não aguento mais pintar. Mas quando você se vê grisalha ou cabelo totalmente branco, você não gosta. Hoje eu tenho a minha mecha branca aqui na frente e ele grisalho. Eu não sei se um dia quando ele tiver todo branco, vocês vão aguentar. E se eu tiver que pintar, vou pintar, o cabelo é meu, entendeu? Uma vez alguém falou pra mim, que ele, né, que você fez na tua cabeça? Por que você fez isso? Eu falei, porque o cabelo é meu. Simples assim, porque o cabelo é meu, entendeu? Eu faço o que eu quero, é meu. Então, não é sendo agressiva, nem abusada, nem rebelde. Não, é assumir o que você quer pra você. E eu queria o meu cabelo. Eu não é nem que eu quisesse o cabelo grisalho. Eu achei bonito naquela mulher, sabia que em mim ia ficar bem também, porque eu já me via com o cabelo branco, eu fechava assim, acho que vai ficar legal. E se eu ficar no meu pinto, cabelo, né, a gente pinta, não tem problema nenhum. Só que tem que assumir, porque muitas clientes minhas aqui de cadeira quiseram deixar o cabelo branco e não conseguiram, porque o fulano falou que fica feio, o marido não quer, o filho não quer, o vizinho acha que tá feio, e aí como ela também não tem a certeza do que ela quer, ela acaba pintando. Então, se você tem a intenção de deixar o seu cabelo branco, a primeira coisa que você tem que fazer é se imaginar e ver se realmente é isso que você quer. Porque se não for, nem começa. Fica aqui que você vai aprender a pintar seu cabelo de verdade, que eu vou te ensinar, vou te dar um monte de dica bacana de como você manter a sua coloração, de como você deixar o seu cabelo bem coloridinho, bem pintadinho, bem tratado, para não ter que ficar escrava de coloração todo dia. Como eu falei, eu pintava meu cabelo aqui, mas eu pintava ele todo o tempo todo, porque senão acho cabelo, né? Não aguenta. Fica aqui, já se inscreve, porque esse canal promete, tá? Porque aqui a gente tem que olhar no espelho e gostar do que vê, tá bom? Porque a sua autoestima é o que tá por trás disso tudo. É buscar a sua autoestima, ela tem que estar em alta. Beijo e até o próximo vídeo.